Daniel Cormier fica em choque com a atuação de Carlos Prates e fala sobre o Chimaev. Como que vai ser o reinado agora do Chimaev? O que o Cormier achou da luta? A gente vai conferir no vídeo de hoje. O Chimaev que tá sendo bem criticado. Estão chamando ele de amarrão, enquanto outros estão falando aí que ele é um cara muito técnico. Enfim, bora conferir? Antes do vídeo eu vou pedir apenas pra você deixar seu like, clica aí embaixo no gostei, ajuda demais aqui o nosso trabalho, não custa nada e é rapidinho. Deixa o like e também se inscreva aqui no canal. Aqui você só sai ganhando, acompanha tudo que rola no mundo do UFC. Deixa o like, se inscreva e bora conferir tudo que o Cormier falou. Essa noite, um novo campeão foi coroado, Khamzat Chimaev. Ele foi lá e dominou Dricus du Plessis por 25 minutos. Ganhou o cinturão por 50-44 na pontuação dos juízes. Eu fiquei muito surpreso com a facilidade com que o Chimaev conseguiu derrubar o du Plessis e controlar ele. Em crédito aí pro Dricus, ele nunca desistiu de si mesmo na luta. Ele continuou acreditando que pegaria o Chimaev e ia vencer a luta. Mas à medida que os rounds foram passando e passando, embora o Dricus tivesse a mentalidade de campeão, isso não faria a diferença. O Chimaev estava muito motivado, ele parecia estar em ótima forma. E se tinha antes uma crítica que o Chimaev não tinha cardio, não tinha gás, foi provado ao contrário. Como o Joe Rogan falou, o Chimaev ele não usou tanta energia porque ele estava controlando todo o tempo. Mas isso tudo exige sim muita energia. O Chimaev, ele conseguiu garantir 11 de 13 quedas, se eu não me engano. Eu recebi a mensagem aqui do treinador falando que o Chimaev controlou por 20 minutos e 15 minutos no crucifixo. Foi muito impressionante por parte do Chimaev, mas pra ser sincero, foi um pouco decepcionante da parte do du Plessis, porque ele conhecia o desafio, ele sabia o que vinha pela frente, mas eu não sei se eles se prepararam corretamente para o desafio que ele tinha pela frente. Quando você vai lutar com o Chimaev, você tem que ser capaz de se levantar se você for derrubado, você tem que tornar as quedas difíceis para ele. E ele não conseguiu fazer nenhuma dessas coisas hoje à noite. E agora ele é o ex-campeão. Mas a noite pertence ao Chimaev. Nós vimos esse garoto entrando no UFC em 2020, lutando 3 vezes em sequência. 2 das lutas na Ilha da Luta. E as pessoas começaram a falar, esse cara vai ser campeão, vai ser campeão. No meio médio as pessoas achavam que ele seria campeão. Mas com o tempo, com a perda de peso, ele decidiu subir para o peso médio. E agora ele é um peso médio completo. Fora do camping, ele tá pesando em média 100 quilos. Ele é um peso médio completo. E parece que ele não tendo que perder aqueles 15 quilos extras, ele consegue se esforçar bastante por 25 minutos. E cara, isso é um problema real para a divisão do peso médio. A gente estava conversando sobre isso depois da luta. O Reinier de Ridder, ele adora fazer grappling, então ele pode trazer alguns problemas pro Chimaev no chão. Ele tem uma boa trocação também, pode trazer alguns problemas em pé. O Fluffy, o Anthony Hernandes, ele é bom de wrestling e de boxe, pode trazer problemas também. Caio Borralho e Imavov são strikers extraordinários, podem trazer problemas, mas todos esses caras deveriam estar correndo para a aula de wrestling agora, para que um treinador de wrestling possa preparar eles para essas trocas. Porque o controle, os tipos de controle, as técnicas que o Chimaev usa, a pressão pra frente, todas essas coisas, você aprende na aula de wrestling quando você é criança. E depois aplica na luta. Eu não sei se um camping de treinamento será suficiente para você diminuir essa diferença de habilidade no wrestling, porque o Chimaev já é muito bom nessas áreas. Você tem que fazer a queda ser difícil e tem que se levantar assim que for quedado, assim como o Kamaru Usman fez. Mas esse cara é incrível, o Chimaev, ele mostrou de novo que é um atleta especial. E agora ele tem um cinturão para provar isso. Isso é enorme para o seu país, enorme, grande, massivo para o seu time e para todo mundo da equipe do Chimaev, sabe? Parabéns pro campeão, foi incrível, você fez um trabalho fantástico. No co-evento principal, o Lerone Murphy nocauteou o Aaron Pico. E foi impressionante também, cara. O Lerone Murphy agora tem 17 vitórias e nenhuma derrota, certo? O Lerone Murphy, ele estava invicto no UFC. Ele nunca tinha sido derrotado. Não tinha derrotado os caras que estavam na frente dele. Ele estava sendo ignorado, mas você não pode mais ignorar ele depois dessa noite. Porque ele tinha um adversário difícil. Um adversário que tinha uma crença inabalável que ia vencer ele. E ele foi lá e nocauteou ele.
e nocauteou ele de maneira fria, completamente. Quando um atleta ele quer uma posição diferente, ele precisa de um momento marcante para garantir isso. E hoje à noite, o Lerone Murphy teve aquele momento que vai lhe render uma oportunidade para disputar o cinturão. Ele teve o maior momento de sua carreira. Parece que o Volkanovski quer lutar contra o Lerone Murphy. E eu vou te dizer uma coisa. Se tem alguém que merece uma luta pelo cinturão, esse cara é o Lerone Murphy. Ele merece uma oportunidade de lutar contra o campeão pelo cinturão. Ele conquistou isso essa noite. Foi um dos maiores nocautes que a gente viu em muito, muito tempo. O Aaron Pico ficou mal, irmão. Ele pegou o Aaron Pico de jeito. Ele usou a agressividade do Aaron Pico contra ele mesmo. Eu sou um wrestler, então eu conheço o Aaron Pico desde garotinho. Foi um nocaute feio. Não conseguiram nem tirar o protetor bucal da boca dele. E dessa vez ele foi nocauteado de maneira feia. Então, um pouco preocupante aí pra parte do Aaron Pico. Mas eu tiro o chapéu pro Lerone Murphy. Fez sua melhor performance de todos os tempos. E agora, Carlos Prates. Depois de perder para o Ian Gary e fazer o que ele fez essa noite, foi incrível. Ele estava começando a bater no Geoff Neal aos poucos. No fim daquele round, do primeiro round, dava pra ver a diferença. O Neal começou a fazer wrestling, e o Prates falou, você vai fazer wrestling comigo agora? Você falou que ia ser uma luta de trocação, então Prates acerta algumas joelhadas violentas, alguns golpes violentos e uma cotovelada giratória muito violenta. Abriu um grande corte na cabeça do Geoff Neal. Tinha um corte gigante aqui na lateral da cabeça dele. Foi uma loucura. Uma coisa muito interessante é que o Carlos Prates me falou na quarta-feira. Eu cansei de ir atrás do nocaute. Foi isso que me custou a vitória contra o Ian Gary. Eu sou muito agressivo quando eu tô tentando nocautear. Eu posso perder até um round. Eu vou fazer isso no meu tempo. E nesse tempo ele conseguiu exatamente o que ele estava procurando. O nocaute. Mas ele era muito mais paciente, ele estava muito mais tranquilo e ele estava incrível. Parabéns pro Carlos Prates. MVP, Michael Page venceu o Cannonier. O MVP, ele parecia muito bem, como a gente nunca viu antes. Ele estava mais agressivo hoje. Machucou o Cannonier diversas vezes e foi incrível. O Prates falou depois da luta, eu quero lutar no Brasil. Me dê um Leon Edwards. Pra ser sincero, eu não consigo imaginar o Leon Edwards aceitando uma luta no Brasil. O MVP, depois da luta na coletiva de imprensa, falou, você precisa de oponente. Vou voltar pra divisão do meio médio e lutar contra o Carlos Prates. E se esse for o caso, eu aposto que essa luta vai ser ótima. Estamos aqui com os treinadores do Chimaev. Olha só pra vocês, eu tô feliz por vocês. Vocês ficaram surpresos? Pareceu que o Dricus não se preparou pro wrestling, né? Não, é sério, treinador. Tô falando sério. Todos os rounds, você tava rindo, mas o Chimaev conseguia derrubar ele em menos de 30 segundos. Vocês ficaram surpresos com a facilidade com que ele conseguiu as quedas? Vou ser sincero com você. As pessoas podem pensar em se preparar pro wrestling, pro jogo de chão, o quanto quiserem. Mas o Chimaev, ele tem um tipo diferente e de pressão, cara. Pressão diferenciada. Quando você entende, quando você percebe, já é tarde demais e você não pode fazer nada a respeito. Eu fiquei um pouco chocado. Porque 30 segundos é uma coisa difícil de fazer, especialmente... Por exemplo, você sabe que você tem que defender as quedas, se você tem que ter uma chance, se você quer uma chance contra o Chimaev. Mas o Dricus não conseguiu fazer isso à noite. Mas o Dricus também não desistiu. O cardio do Chimaev estava incrível, né? Fala pouco sobre isso aí. Todo mundo falava, o Chimaev ele só consegue vencer se conseguir finalizar no primeiro round ou na metade do segundo round. Irmão, nós trabalhamos muito duro pra isso. A preparação pra 3 rounds é totalmente diferente de uma preparação de 5 rounds, especialmente quando tem um cinturão em jogo, sabe? Agora, o Chimaev mostrou pra todo mundo que ele é capaz de lutar 5 rounds. Eu tô curioso pra ver o que as pessoas vão falar dele em seguida. Porque ele vem finalizando as pessoas com finalizações, nocautes técnicos. Agora ele venceu por decisão em uma luta de 3 rounds aí contra o Usman. Agora venceu uma luta de 5 rounds, dominando contra o campeão, ganhando o cinturão. Qual que foi aí a pontuação? Pontuação foi 50-44. Tá aí, pessoal, a análise do Cormier. Vocês viram, exaltando bastante aí o Chimaev, né? Falando aí da dominância e tudo mais. Só que é aquilo que eu falei. Foi uma vitória dominante? Foi. Mas perdeu um pouco do brilho, né? Chimaev que é aquele cara que sempre finaliza e tal, e o pessoal é fã dele por causa disso. Agora fica aqui a pergunta, será que agora ele vai ter esse tipo de atuação sempre, ficar lutando aí pra abafar, pra segurar, ou vai vir pra morder na próxima vez? É um grande mistério, será que a gente vai ter um próximo Khabib amarrando e tal, ou não, que o Lobo vai manter a essência?
vamos dar uma ficha pra ele, né? Porque é como o treinador falou aí. O Chimaev, ele vem vencendo sempre por finalização, por nocaute, pela via rápida e dessa vez levou a luta aí pra decisão de maneira dominante. A própria pontuação fala isso daí. Só que é isso, né? Querendo ou não, o UFC hoje o pessoal gosta também do entretenimento. E realmente a luta não foi aquela luta de encher os olhos, de você ficar quase saindo do sofá emocionado ali. Não, muito longe disso. Enfim, tirando o finalzinho, né? Na hora que o Dricus deu aquela reversão ali. E também falando aí sobre o Lerone Murphy, alerta aí pro Jean Silva. Jean Silva pode ter perdido a chance de disputar o cinturão para o Lerone Murphy. O DC, o Daniel Cormier, é um cara muito influente e ele já tá falando aí, ó. Já tá falando pro Lerone Murphy disputar o cinturão. Vamos ver. Vamos ver a luta do Jean Silva e do Diego Lopes, como que vai ser. Eu sonhei que o Jean Silva dava uma joelhada voadora ali no Diego Lopes. O Diego Lopes acho que vinha pra tentar uma queda e tomava uma joelhada na boca. Era um nocautaço absurdo. Enfim, vamos ver se vai se concretizar. Acabei de lembrar aqui. Mas é isso. Se o Jean tiver uma performance brilhante, pode ser que ele ganhe a chance. Mas Lerone Murphy parece estar na frente agora, hein? É isso. E o Carlos Prates dispensa comentários, né? Um nocaute aí absurdo. É isso, pessoal. A gente vai ficar por aqui. Deixa aí sua opinião nos comentários. O que você achou desse card do UFC? O que você achou do Chimaev? Esperava mais? Ou, beleza, vamos dar uma chance pro cara. Mostrou que é um lutador completo. Deixa aí sua opinião, certo? Deixa o like também. Tamo junto, pessoal. Tá rolando vídeo novo, ó. Só clicar e conferir. Grande abraço e até mais.